Glória a Deus.
para a amada igreja. Graças a Deus. Todos os meus amigos, uma boa noite. Se perceber em nosso meio, Deus tem uma grande bênção para você em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Receber toda a glória, todo o louvor e espero do céu. Amém? Estamos na presença daquele que tem todo o poder, aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor porque Ele é digno. Eu quero convidar você para adorar o Senhor. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 150, versículo 6: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Quem tem fôlego diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar para você que quando estamos na presença do Senhor, Ele opera maravilhas em nossas vidas. Ele opera cura, libertação. Eu preciso dar Senhor. Eu preparo as coisas. Ele morreu
dois, três, em meu nome reunidos, eu estarei no meio deles. Eu não sei como você está, mas confia no Senhor agora. Confia nele, não confia em homens. Confia nele agora. E orar pela cura no nome de Jesus. E ele disse que tudo é possível para ele. Que essa enfermidade ela vai sair hoje do teu corpo, da tua vida. Essa dor vai sair hoje. Esse mal vai sair hoje da tua mente. Perturbações vai sair hoje no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, Deus de glória, Deus de poder, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, na autoridade desse nome, e a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Eu oro agora, Senhor, por todos que estão enfermos, que estão aqui nessa noite, estão precisando de uma cura, estão precisando de um milagre agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu oro contra todas as enfermidades, todas as dores que eu tiver agindo nesses corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo mal que tiver nessa mente, todo espírito de angústia e de opressão, eu ordeno também, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que saia agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos abrir a Bíblia no 3. João capítulo 3, um versículo bem conhecido. Esse versículo ele é chamado do Evangelho em miniatura, porque nesse versículo está contido o âmago e o centro do Evangelho da salvação. João capítulo 3, versículo 16. Repita comigo, você conhece também? Diga assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. De Deus, ela nos fala nessa noite sobre o maior de todos os presentes que a humanidade recebeu: a salvação. Mas eu queria falar nessa noite sobre o trabalho do Deus Trino na nossa salvação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus na nossa salvação. A doutrina da Trindade é a crença em um só Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade atuam em perfeita unidade, cada um com seu papel distinto, mas cooperativo, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. E hoje estaremos falando do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa salvação. E nós vamos entender nessa noite quão grande salvação o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou, executou e opera em nossas vidas. O Pai, Ele é o arquiteto da salvação. O Pai, Ele é a fonte
e o iniciador da salvação. Nesse versículo aqui, a palavra de Deus, ela diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que fez o Pai planejar a salvação da humanidade. A palavra de Deus está dizendo, o que fez o Pai planejar a salvação da humanidade foi o seu grande amor para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E lá em Apocalipse, encontramos uma revelação, em Apocalipse 13:8, que diz o seguinte: e adorarão todos que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia Sagrada nos revela aqui em Apocalipse que o Pai, ele planejou a salvação desde a fundação do mundo. Quando Deus, ele criou os seres humanos, ele já havia planejado a nossa salvação. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele é presciente e ele sabe tudo o que vai acontecer. E ele antecipa de antemão a libertação. Foi isso que ele fez. E a Bíblia Sagrada diz aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não significa que a morte física de Cristo ocorreu antes da criação do mundo, mas sim o plano que inclui a sua morte. Foi estabelecido desde o princípio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele já havia planejado na fundação do mundo a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo iria ser um sacrifício perfeito para pagar o pecado da humanidade. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia se desviar, Deus sabia que o homem ia se separar de Deus, e ele planejou a nossa salvação. Tudo por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João, ele fala do amor de Deus, ele não tem palavras. O Espírito Santo não permitiu que João colocasse uma palavra tão grande quanto o amor de Deus. João, ele não falou, porque Deus amou o mundo maravilhosamente. Ele não falou, porque Deus amou o mundo extraordinariamente. Não, João, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor muito grande, é um amor incondicional, é um amor perfeito, o amor de Deus. Mesmo nós estamos separados dele por causa do pecado, ele nos amou. Aleluia. E a palavra de Deus, ela fala que o Pai, em sua soberania, ele sabe quem será salvo. A Bíblia Sagrada, ela nos fala aqui em Efésios, capítulo 1, e versículo 4, diz assim: bendito o Deus, Efésios 1, 3 e 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Aqui está dizendo que o Pai nos predestinou, o Pai nos elegeu, o Pai nos conhecia antes da fundação do mundo. A palavra de Deus está dizendo
que antes dele criar o mundo, na sua onisciência, na sua presciência, o Pai já sabia aqueles homens, aquelas mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Ele sabia aquelas pessoas que iriam receber a salvação. Ele conhece todas as coisas. E ele, além de preparar a salvação, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido. É por isso que a palavra de Deus, ela diz, lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Ele que nos escolheu. Quando alguém recebe Jesus como Salvador, quando alguém ouve a palavra da salvação e recebe Jesus como Salvador, aceita Ele como Salvador, o Espírito Santo operou naquela vida, Jesus está escolhendo aquela pessoa para ser salvo. Jesus está escolhendo aquela pessoa para ser perdoado. Jesus está escolhendo aquela pessoa para morar no céu para sempre. Ele que nos escolheu. Amém? E tudo isso por amor. E o plano de Deus inclui enviar o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus era enviar o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da graça que se manifesta na nossa salvação. O papel do Filho. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o mediador e o executor da salvação. Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham para o mesmo propósito, com papéis diferentes. O Pai amou o mundo de tal maneira. O Pai enviou seu Filho e o Filho executou a nossa salvação. A encarnação e a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. Era necessário um Cordeiro Santo, um Cordeiro perfeito, um homem perfeito, um homem santo, um homem sem pecado, para morrer pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra e não encontrou nenhum justo sequer, nenhum que temesse a Deus, nenhum sem pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, Pai, na sua soberana vontade, por isso, Pai, no seu grande amor, a Bíblia diz que o Pai, ele preparou um corpo humano para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha um corpo humano lá no céu. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus, ele sempre existiu, mas para nos resgatar do pecado, nos resgatar da ira de Deus, nos resgatar do inferno, era necessário ele ter um corpo humano para ser um sacrifício perfeito, porque ele iria tomar o meu lugar e o seu lugar. E como Deus, ele não poderia fazer isso, mas como ser humano, ele poderia fazer isso. Diferente dos outros seres humanos, os outros tinham pecado, e todos pecaram, todos morrem, como diz a palavra de Deus em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele nasceu de uma mulher para cumprir a profecia
A profecia lá no Velho Testamento dizia que o Senhor daria o sinal, a virgem conceberia e teria um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. E a palavra de Deus diz que quando ele veio para o ventre de Maria, ele veio pela ação poderosa do Pai e pela ação poderosa do Espírito Santo. Quando o anjo diz: o poder de Deus vai te envolver, Maria. A ação do Altíssimo vai te envolver e vai gerar o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não veio de vontade humana, nem de uma relação entre homem e mulher. Ele veio diretamente dos céus. Mas Deus Pai, ele preparou um corpo humano para o Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ser o Cordeiro perfeito para tirar os nossos pecados e assim tomar o meu lugar e o seu lugar. Por isso que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço, porque ele era homem. E diz a palavra de Deus que a morte na cruz é o ponto central da salvação. Quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, a palavra de Deus diz que ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 12: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Ele ofereceu o seu corpo. O Senhor Jesus Cristo, ele também, por amor, ele se ofereceu como sacrifício perfeito. O Pai não obrigou o Filho a morrer por nós. A decisão era do Filho. O plano do Pai era que o Filho morresse como sacrifício perfeito, mas o Filho teria que voluntariamente se entregar para nos dar a salvação. E o Senhor Jesus fez isso. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, que ele estava em agonia, porque ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer por nós como sacrifício perfeito, ele fez aquela oração: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. E nesse momento o Filho se entregou por nós. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo, ele decidiu: eu vou morrer pela humanidade para cumprir o plano de Deus para salvar o homem e a mulher. Aleluia. E quando ele estava morrendo naquela cruz, a Bíblia diz que ele ofereceu um único sacrifício. Não precisa fazer sacrifício para ser salvo, porque o único sacrifício já foi feito lá naquela cruz, e foi o Senhor Jesus que fez o sacrifício pela nossa salvação. O papel do Filho, ele executou nossa salvação, mas a ressurreição do Senhor Jesus é a prova que o sacrifício naquela cruz foi aceito por Deus. Deus aceitou o sacrifício, aleluia. Deus aceitou o sacrifício para que o homem e a mulher pudessem novamente voltar para Ele. Agora a porta da graça está aberta, agora a porta da salvação está aberta. E a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Foi aberta a porta da salvação, e hoje você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, você pode entrar por essa porta. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o Filho ressuscitou dos mortos,
e sentou à direita do Pai. Agora, o Senhor Jesus está à direita de Deus, sendo o sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um que vai herdar a salvação. Ele está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Você está aqui andando, caminhando no caminho estreito, mas o Senhor Jesus está diante do Pai, intercedendo por você, dizendo: Pai, ajuda, Pai, perdoa, Pai, dá força para que chegue um dia naquela cidade santa, a Nova Jerusalém. Aleluia. E a palavra de Deus fala da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, o papel dele, ele é o aplicador da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação em nossa vida. O novo nascimento. O Espírito Santo, ele opera em nossas vidas o novo nascimento. O Espírito Santo, ele começa a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá em João 16, 8. O Senhor Jesus Cristo disse: quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele aplica a salvação, porque ele convence o pecador. Você está separado de Deus. Ele fala para o pecador: você está condenado, você está perdido, mas existe a solução. A solução é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: existe um caminho para a vida, existe um caminho para a verdade, existe um caminho para o perdão, e o caminho é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele aplica a salvação na mente do pecador, porque ele convence o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E depois que o pecador, ele confessa Jesus como Salvador, aí o corpo dele se torna a habitação do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai santificar aquela vida. Ele vai preparar aquela pessoa para se encontrar com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus vier, ele vai nos encontrar irrepreensíveis. E quem faz isso em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Todos que creem no Senhor Jesus e têm o Espírito Santo em sua vida, como diz a palavra de Deus, o Espírito, ele fica santificando essa pessoa, para que no dia do arrebatamento, essa pessoa escute o som da trombeta tocada pelo arcanjo de Deus. Ele vai tocar aquela trombeta e todos os salvos vão ouvir a trombeta e estarão indo para o céu. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo em nossa vida, ele é a garantia. A Bíblia Sagrada, ela diz que o Espírito Santo, ele dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Ele diz lá em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele dá convicção, ele nos dá certeza da salvação. Quando você crê no Senhor Jesus, recebe ele como Salvador, o Espírito Santo, ele fala ao teu coração: você é salvo, você vai para o céu, você foi purificado pelo sangue de Jesus, você vai morar na glória para sempre. O Espírito Santo, ele faz isso. E diz a Bíblia que além do Espírito Santo testificar, o Espírito Santo também, ele é o penhor. O penhor é a garantia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Selado. Quem crê no Senhor Jesus Cristo foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aí a Bíblia diz: porque ele
é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aleluia! Quando você recebeu Jesus como Salvador, quando você crê no Senhor Jesus pelo Espírito Santo, você é selado. Nós somos selados. E no dia do arrebatamento, o Senhor vai vir buscar todos os selados, todos que têm o selo do Espírito Santo, todos que têm o selo da promessa. No dia do arrebatamento vai receber a transformação do corpo. O corpo vai ser imortal, o corpo vai ser incorruptível. Vai acontecer naquele grande dia do arrebatamento da igreja, e quem vai operar essa obra é o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. O arcanjo vai tocar a trombeta e o Senhor vai vir aguardar a sua igreja nos ares, e o Espírito Santo vai fazer a grande obra da transformação do nosso corpo, e estaremos encontrando o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa, esse é o plano da salvação. E você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, você também é chamado para receber a salvação. Você também é chamado para ter o perdão dos pecados. Você também é chamado para ter a vida eterna. O Pai planejou a salvação, o Filho executou, o Espírito Santo continua aplicando na vida daqueles que creem no Senhor Jesus a regeneração, a renovação, a lavagem. Quem está em Cristo, nova criatura é, porque é transformada pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, à semelhança do Filho de Deus, porque nós fomos adotados por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele quer também fazer a obra na sua vida. Amigo, amiga que está aqui nessa noite, creia no Senhor Jesus, porque o primeiro passo para receber a salvação é você crer que Jesus veio, morreu na cruz por nós, crer que Deus te amou, Deus te ama de uma maneira extraordinária, que Deus, Jesus Cristo, para morrer por ti, aquele que executou a salvação, e o Espírito Santo fala hoje contigo, porque quer convencer você do pecado, porque Ele quer que você seja salvo. Agora você precisa abrir o coração para Jesus entrar e assim receber a salvação na sua alma, porque a salvação, ela não é momentânea, ela é eterna. A salvação é eterna. Deus, Ele quer fazer uma aliança eterna com você. Só basta você crer e você recebe a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça. Curva a cabeça, igreja, ó. Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora em sua mão. Eu queria perguntar se alguém nessa noite que quer confessar o nome de Jesus, quer receber Jesus como Salvador da sua vida, que hoje você compreendeu que o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou, e o Espírito Santo ele aplica na vida de cada ser humano a salvação. Se você crê no Salvador, levante a sua mão e diga assim: eu quero receber a salvação, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar diante dos homens, para que Ele nos confesse também diante do Pai que está no céu. Eu pergunto se alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus e quer confessar o nome de Jesus, levante a sua mão e diga assim: eu quero confessar o nome de Jesus. Que Deus te dê mais oportunidades no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir, porque Ele é digno desse nome. Glória a Deus, aleluia. Vamos preparar para
assim a ceia do Senhor. Podem sentar. Os adoradores vão cantar. Vá orando, vá preparando aí o seu espírito, vá pedindo perdão, vá pedindo que cabeça, cante e medite. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores esse sangue purifica somente a Jesus. Sim, de todo pecado, maravilha esse amor, o teu sangue. Levante a mão em direção ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, Criador da terra. Pai, neste momento nós apresentamos diante de Ti esses elementos, Senhor, o pão, Senhor, que simboliza o corpo de Cristo vestido naquela cruz do Calvário para levar nossos pecados. Também, Senhor, o vinho que simboliza o sangue de Jesus vertido por nós. Ó Senhor, consagre esses elementos, Senhor, para este momento de comunhão dos santos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Cura sua cabeça, né? Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Ti. Eu quero ser, Senhor amado, quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser
esperar para que todos recebam, para assim todos participar da ceia do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para salvar. Conquistada por Ele naquela cruz. Por isso a palavra de Deus diz que esse momento é momento de comida espiritual e bebida espiritual, porque o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, Ele fortalece nosso espírito, Ele nos santifica e Ele cura o nosso corpo. Você pode até ser curado na hora que você estiver tomando a ceia, porque a Bíblia diz: Ele levou as nossas dores e nossas enfermidades. E a confirmação, o símbolo é a Santa Ceia, lembrarmos da morte dele até aquele dia, porque um dia ele virá, porque ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir.
porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, porque isto é meu corpo, que é dado por vós. Em memória dele, do Senhor Jesus Cristo, comamos o pão. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Em memória dele, bebamos o cálice. Se fosse sem igual, solução de Jesus, a poder não pecador, você ao de Jesus. Mais uma vez. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que a bênção daquele que se deu a si mesmo e deu o seu corpo como sacrifício perfeito pela nossa salvação, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteja sobre nós hoje e para sempre. Que as bênçãos do Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que aplica a salvação em nossa vida, aquele que traz a regeneração, aquele que traz a renovação, aquele que traz a lavagem, aquele que traz a santificação. Que as bênçãos do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós hoje e para sempre. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Amém, 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 aleluia. Aleluia. Poder sentar. Vamos passar para o dirigente. O irmão